uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Deixa eu só me situar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 44. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 42. O livro de Atos dos Apóstolos, como alguns pensam, ele não foi escrito por Paulo, ele foi escrito por Lucas, amém? Doutor Lucas. Nós vamos falar sobre união. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 44. Irmãos, a palavra do Senhor diz que uma casa dividida contra si mesmo, ela não subsiste. Quando falaram isso para Jesus, falaram que ele expulsava demônio por Beelzebu. Então ele falou o seguinte: olha, se Satanás expulsa Satanás, então ele disse, nem Satanás se divide. Satanás sabe que uma casa dividida contra si mesma, ela não subsiste. Agora, uma família unida, ela vai longe. Uma família que pensa junto, uma família que pensa igual, uma família que está no mesmo propósito, ela vai longe. Como que está a tua família? Como que está o teu lar? Como que está a tua casa? Como que está a tua família? Como que está vocês em casa? Nós sabemos que nós estamos no tempo da tecnologia. E hoje, cada um tem seu tablet, tem seu computador, tem seu celular. Cada um come, vendo a sua página de Facebook, o seu WhatsApp. Cada um no seu espaço. Não é verdade? A família hoje, ela não se une para dialogar, conversar, botar o assunto em dia. Está me entendendo? É necessário. Tem filho e tem pai que quando o filho dele cresce, ele toma um susto, acha que é o outro que está na casa dele. Acha que é o Ricardão. Quem é você, rapaz? Eu sou filho, pai. Porque ele só entra e sai. Não dá uma palavra com o filho. Então, um belo dia, naquela idade de 12, 11, 13, que o filho cresce de repente, ele chega em casa, o filho cresceu, e ele encontra um homem na casa dele. Quem é esse camarada aí? Ele acha que é o Ricardão, mas é o filho dele que cresceu e ele não sabe. Por falta de diálogo, falta de conversar. E a família, ela precisa resgatar isso. Conversar. Eu já falei aqui uma vez, e você deve ter ouvido falar isso, de uma criança que entrou no quarto e ela pediu a Deus para ser uma televisão. Nós sabemos que criança, ela chama atenção. Ela gosta de chamar atenção. A criança, ela quer toda a atenção para ela. Agora imagina comigo uma criança de 5 anos de idade, 4 anos de idade, entrar no quarto e falar: Senhor, me transforma numa televisão. Hoje ele deve estar orando assim: Senhor, me transforma no celular, me transforma num computador, me transforma num tablet. Porque a minha mãe, ela pega o tablet, ela ri, ela sorri, ela está sempre sorrindo, está alegre, está feliz. A minha mãe está no computador, ela sorri, ela se alegra, dá gargalhada. Me transforma num tablet, me transforma num computador ou numa televisão. Porque a televisão, ela consegue reunir toda a minha família e todo mundo ri das brincadeiras dela, todo mundo ri das coisas que ela fala. Não é verdade? Olha a relação dessa criança. Me transforma numa televisão. Porque a criança, ela vê coisas que você não vê.
Ela percebe coisas que você não percebe. Então ela percebeu que aquela família, ela se reunia toda em volta daquela televisão, em volta daquele computador, mas não dava atenção devida para ele. Então, se tem uma coisa que a igreja do Senhor, que a igreja somos nós, diga para o seu irmão, a igreja é você. A igreja é você. Que a igreja do Senhor tem que voltar a fazer é se unir. É ter união. Nós somos uma família, sim ou não? Nós somos uma família. Nós somos uma família. A igreja, ela é uma família. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 44, diz assim a palavra do Senhor. Todos os que criam estavam juntos, 42, perdão, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, essa igreja é uma igreja poderosa. É a igreja que todo pastor deseja. É a igreja de Atos dos Apóstolos. É a igreja primitiva. Porque todos estavam no mesmo pensamento. Todos estavam com a mesma concordância. Todos estavam unidos. Todos estavam perseverando na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Repita comigo, comunhão. O que é ter comunhão? Comunhão é você sentar, é você conversar, é você desabafar, é você poder confiar em alguém, contar os segredos mais íntimos e falar, me ajuda em oração, eu estou precisando que você me ajude em oração. Isso é comunhão. É você desabafar. Hoje a igreja, ela não pode fazer isso, porque infelizmente o irmão vai divulgar o pecado para todo mundo. O irmão vai escancarar o problema dele para todo mundo. E aí a igreja vai perdendo, porque aquela pessoa ela não pode desabafar, ela fica calada, ela fica quieta, e ela vai sofrendo. Quando vê, ela está desviada, afastada do caminho do Senhor, e aí aquele que deveria ajudar, a ponto dele falar lá, fulano caiu. Fulano errou. Fulano se afastou do caminho do Senhor. Mas o que você fez para evitar isso? O que você fez para evitar isso? Você viu que a pessoa estava se afastando e você ficou só de cá observando, olhando. Fulano não está bem não. Você observou fulano? Fulano não está bem não. Você percebeu que Beltrano não está bem? E assim fica. Mas fez o que para que isso não acontecesse? Para que o irmão não afundasse? Nada. Não, porque isso aí é o pastor que tem que fazer. Porque isso aí é a pastora que tem que fazer. Ei, nós somos uma família. Nós somos uma família. E você pode fazer a tua parte. Você pode orar. Você pode jejuar por essa pessoa. Nós somos tão egoístas que dificilmente alguém jejua por outra pessoa. Geralmente quando se fala em jejum, jejuamos para quem? Para quem? Para nós mesmos. Já fez jejum pelo teu irmão da igreja alguma vez? Já ficou sem comer aquela lasanha, aquela comida gostosa por causa de alguém? Senhor, eu vou fazer um jejum em prol da vida de fulano. Fulano está fraco espiritualmente. Fulano não está bem. Eu vou jejuar pela vida dele. Já fez isso? Poucos fizeram. Não é verdade? Mas é isso a igreja. Se doar em prol do outro. Hein? Se doar em prol do outro. Se anular. Nós estamos vivendo num tempo onde a igreja está egocêntrica. Eu. Ei, pastor, eu estou aqui. Ei, pastor, eu estou aqui. Ei, e você não faz nada para ninguém. Você está me entendendo? Nós somos uma família. O que nós vemos na sociedade hoje é o reflexo da desunião na família. Pai não fala com o filho, mãe não fala com o filho não fala com a mãe, é aquela bagunça toda. Isso vem para dentro da igreja às vezes. A desavença lá fora, o vizinho que não fala com o vizinho, chega da igreja e continua a mesma coisa.
Em vez de ficar feliz que viu o vizinho entrando na igreja, vou sair de lá. Minha vizinha veio para a igreja, vou sair de lá. Mas você não está orando para Deus salvar todo mundo? Como é que você fica triste quando a tua vizinha entra pela igreja para estar no mesmo lugar que você? É interessante quando a gente fala da arca de Noé. Imagina Noé morando com a esposa, com os filhos, com a sogra, com a nora, com a sobrinha, com a família toda ali. Imagina que problema sério. Tudo no mesmo lugar. Mas se alguém pulasse da arca, ia morrer afogado. Ninguém quis. Teve que suportar. Quando aquela palavra fala assim, ó, suportai-vos uns aos outros no amor. Suportai-vos. Está falando de suporte. Vou suportar essa. Vou ficar aqui. Não, você vai dar suporte para ela, vai ajudar ela. Suportar é você dar suporte. É um pedestal. Eu te ajudo. Sabe quando você quer pular um muro? Quando você ia pular um muro lá fora fazer coisa errada? Que o teu coleguinha pegava assim, não, eu passo aqui como é o nome do negócio? Eu te dou o pezinho aqui. É isso que teu irmão está precisando. De um pezinho para ficar de pé. Ele está precisando de suporte. Suporte o teu irmão. Suporte a tua irmã. Suporte o teu irmão na casa do Senhor. Tolerância e suporte. Ajuda ele. Meu irmão, pode contar comigo. Era a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42 a 44, nós lemos agora. Aí ó, o reflexo dessa igreja. Olha o reflexo dela. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas, sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos. E todos criam e estavam juntos e tinham tudo em comum. Uma igreja unida, mais poder. Uma igreja unida, mais milagres acontecem. Porque todos estão na mesma sintonia, evangelista. Todos estão no mesmo propósito. A gente vai orar por um aleijado aqui, todo mundo está lá. Deus vai abençoar, Deus vai dar vitória, Deus vai fazer. Mas aí hoje em dia não. Será? Vou ficar vendo. Poxa, mas ele podia ser eu. Deus bem que podia abrir os olhos daquele cego, né? Podia, né? Mas logo ele, podia ser eu. E é esse o problema da igreja hoje. A disputa. A desunião, a discórdia. Um querendo ser melhor do que o outro. Um querendo ser melhor do que o outro. Um querendo aparecer mais do que o outro. Um querendo que a glória desça mais do que o primeiro que cantou, que louvou. E aí não desce glória nenhuma, porque Deus conhece o coração do homem. Deus conhece o que está aqui dentro. Aí o negócio fica arranjado, o negócio fica torto, o negócio não dá certo, o negócio fica esquisito. Por quê? Porque Deus vem aqui dentro do coração. Ó. Eu vou cantar para mostrar, eu vou cantar para falar, dizer que eu sou melhor do que fulano, eu vou pregar para dizer que eu sou melhor do que fulano. Deus não vai nem passar do teto. Nem passar do teto. Por isso que a Bíblia diz que da boca das crianças sai o perfeito louvor. Não é porque elas louvam errado, não. É porque tem coração puro. Louva e abre a boca e Deus brada mesmo. Deus faz algo maravilhoso. Então a igreja ela precisa voltar a ter união. Precisa voltar. Eu quero inclusive aproveitar aqui aproveitar um ensejo aqui. Eu quero agradecer a todos os irmãos. Amém? Pelo nosso aniversário, meu e da pastora, agradecer pelos presentes, gostei muito, inclusive estou até com uma camisa aqui que eu ganhei de presente. Alguns irmãos eu fiquei sabendo que se uniram para comprar um presente aí, glória a Deus, foi, Deus abençoe vocês, foi bênção, amém? Alguns trouxeram seu presente particular, foi uma maravilha, foi bênção demais, amém? Glória a Deus, teve até presente repetido, meu irmão, glória a Deus por isso, amém? Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Eu ia ganhar um celular, né? Mas eu já tinha um celular e foi bênção demais, Deus abençoou. Amém? Eu gostei, o carinho dos irmãos por mim, o carinho dos irmãos pela igreja, né? Pela pastora. Isso é bonito. Os irmãos não sabem, mas no dia do meu aniversário eu recebi um telefonema que redentou comigo.
Rebentou comigo o telefonema que eu recebi. Mas eu não deixei transparecer. Mas eu estava arrebentado. Inclusive eu estava com o meu pastor na minha casa, visitando. Eu não deixei. Mas aqueles elogios que algumas pessoas até, né? Idolatria pro pastor. Né? Idolatria. Isso é inveja, meu irmão. Queria que os elogios fossem para você. Isso é inveja, não é outra coisa, é inveja. Está me entendendo? É inveja. Isso é um reconhecimento de um trabalho. Agora eu que tenho que vigiar com esse elogio. Para não ficar soberbo, para não se achar o tal. Agora, os elogios, os comentários, o que os irmãos falaram aqui, os louvores que as irmãs louvaram, vieram no meu coração, no coração da pastora, e curou aquela ferida que estava aqui, meu irmão. Tá? Curou aquela ferida. Então, quer dizer, é assim que Deus faz. Eu costumo falar isso, coloca na mochila e quando estiver precisando, tira um elogio daquele. Você viu o que a irmã fulana falou, pastora? Ela é mesmo, né? Poxa, não, vamos ficar firme, vamos continuar. É isso aí. Amém? A igreja da missão se uniu ali, compraram um presente pra gente. Maravilha, que bênção. Eu glorifico a Deus por isso. A igreja está entrando em comunhão. Vamos voltar a fazer churrasco aqui atrás. Vamos voltar a fazer churrasco. Diga para o seu irmão, compra picanha. Liga para ele, compra picanha. Amém? Antigamente a gente fazia churrasco aqui, comia feijão tropeiro, acabava a escola dominical, a gente ia lá para trás, almoçava, comia, o irmão conhecia fulano, ciclano, porque tem gente na igreja que você não conhece. Tem gente na igreja que você não sabe quem é. Sabia? E é necessária essa comunhão, é necessária essa koinonia para a gente se conhecer. Aí você vê o irmão comendo ali, rapaz, você come bem, mas é bom. Isso é uma coisa interessante. Um cuida do churrasco, o outro cuida da carne, o outro vai lá, faz o molho, faz o arroz. Isso é o quê? Comunhão. Aí você percebe a irmã já está chegando para outra ali, conversando, né, tendo uma ideia. E isso. E não é só para isso. Isso também vai para o espiritual. Vamos fazer uma corrente de oração. Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir, vamos ver para que essa comunhão permaneça. Uma casa dividida contra si mesmo não subsiste. O marido e a esposa têm que concordar. Por isso que eu falo aqui, a família tem que estar unida. Família unida, o projeto vai em frente. Coisa boa. É uma família unida no projeto. Quantas pessoas você conhece aí? Que está vendendo pastel e a mãe está ali preparando a massa, a filha está vendendo, né? Nós temos aqui um exemplo de empresas aí, familiares, que dão certo, porque se uniram. A igreja primitiva, ela se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Ou seja, o pastor fica feliz da vida com uma igreja dessa. Não tem quase problema. Não tem problema. O pastor fica maravilhoso, né? Vai ser bênção. O pastor vai buscar, vai orar, vai se consagrar, porque a igreja está o quê? Está bonita. Né? A igreja está bem. Então vamos se consagrar, vamos orar, vamos buscar a Deus. Quando tiver um propósito, Deus vai olhar para o coração da igreja, todo mundo unido, todo mundo no propósito, Deus vai assinar embaixo aquele propósito. Onde tiver 2 ou 3 em concordância, ali eu estarei. Aonde 2 concordarem na terra, eu concordo no céu. Onde tiver concordância, Deus vai estar agindo. O irmão está louvando aqui, tomara que enrola a garganta dele. Tomara que a língua dele trave. Tomara que a corda do violão rebente. Não adianta, isso não vai acontecer, isso não vai fluir, isso não vai adiantar nada. Agora, se tiver união, o louvor sobe, a glória desce, maravilhas acontecem, milagres acontecem, coisas extraordinárias acontecem. Se eu não me engano, é lá em Gênesis capítulo 11, se eu não me engano. Rapidamente, vamos lá. Gênesis capítulo 11. Versículo 5.
que fala sobre uma união. Gênesis capítulo 11, eu acho que é isso mesmo. Vamos lá, irmão, lê a Bíblia aí. Lê a Bíblia. Acho que é isso mesmo. Gênesis capítulo 11, versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Repita comigo: o povo é um. E todos têm a mesma língua. E isso que começam a fazer agora, não haverá restrição para tudo o que eles tentarem fazer. Olha o poder da união, da comunhão, da koinonia. Olha que poder maravilhoso. O próprio Deus ficou preocupado. Nimrod, ele tomou a liderança e falou: vamos fazer uma torre até o céu, para que a gente não se perca, para que a gente não fique longe um do outro. Vamos estar unidos, vamos construir uma torre. E o pensamento dela era o seguinte: se Deus mandar um dilúvio de novo, a gente vai saber que tem uma torre, a gente sobe lá em cima, a gente vai lá em cima e tira satisfação com Deus. Esse era o pensamento de Nimrod quando fez aquela torre. Vou lá em cima tirar satisfação com Deus. Vou subir nessa torre e vou tirar um tete-a-tete com Jeová. Mas o que eu quero frisar aqui, a intenção dele não era boa, mas o que eu quero frisar aqui é a união dessa nação, a união desse povo, que fez o próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se preocupar e falar assim: tudo que eles intentarem fazer a partir de agora, não haverá restrição, se a gente não intervir. Meu irmão, se Deus estiver a favor do teu projeto familiar, ninguém pode impedir o que Deus tem para você. Se a tua família tem um projeto, se uniu e vai botar em prática, se Deus não intervir, o diabo não vai intervir, ninguém vai intervir, porque operando Deus, quem impedirá? Esse projeto só foi impedido porque Deus impediu. E o que é que Deus fez? A palavra do Senhor diz que Deus mandou um vento e confundiu a língua de todos eles. Diz alguns historiadores que Deus derrubou a torre com esse vento. E eles ficaram perdidos. E como eles não se entendiam, presta atenção, como eles não se entendiam, cada um foi para o seu canto. Uma guerra dividida é assim. Grupinho, panelinha. Anda comigo, tá? Vamos fazer aqui nós três aqui. Quando eu for pregar, leva só nós três, tá? Quando eu for cantar, vai só esse grupo aqui. Entendeu? Vamos orar? Não, mas só a gente. É o grupinho, a panelinha. Aí o negócio não anda. Cada um fez a sua panelinha, foi para lá, foi para cá e esqueceram o projeto. Esqueceram. Deixa para lá. Ninguém se entendia mais. Mas só que esse projeto aqui, Deus não estava em concordância com ele. Agora, quando Deus está em concordância, meu irmão, quando o Senhor está em concordância, Ele fala assim: olha a união, olha o projeto deles, olha só que família unida, olha que família bonita, olha como é que está. Vamos lá, Deus vai abençoar. Quando tem união. Agora, quando não tem, a família não prossegue. Tem muita família aí que reclama. Por exemplo, um dia eu fui ajudar uma família a internar uma pessoa num projeto. E quando o pastor deu o valor, né, na época era um salário mínimo, a família gritou, falou que era muito caro. É muito caro! Mas só que o filho dela estava roubando televisão, estava roubando DVD, estava roubando computador, estava levando a família à falência. E a família estava gastando muito mais do que R$700 com aquele rapaz. Todo mundo tinha que esconder alguma coisa. A avó, a tia, a nora, a sogra, todo mundo tinha que esconder algo, senão ele roubava. Porque estava usando crack. E aí eu chamei a família em particular e falei assim: vocês já fizeram a conta de quanto vocês gastaram por causa desse jovem? E foram fazer a conta, gastaram mais de 5 mil. Mensal.
E a minha ideia foi a seguinte: reúne a família, a nora, a avó, a sogra, a tia, o pai, reúne a família e paga esses R$700, aí deixa o menino aí. Cada um foi lá, botou 100, um botou 50, o outro botou 300, e foi lá e deixou o rapaz lá. A união resolveu um problema. A família entrou em ação junto. A família entrou em concordância. E aí aconteceu o quê? Que conseguiram colocar o rapaz internado. Não ficou um individualismo. Fizeram uma matemática rápida. Não, peraí. Ele entrou lá em casa, levou um DVD. Entrou na casa da minha sogra, levou um computador. Peraí, não, o prejuízo está grande, né? Vão pagar R$700. Véio. Isso quando não morrem. Isso quando não fica preso na boca de fumo lá e tem que fazer outras coisas. Eu tive gente aqui que perdeu família, perdeu carro, moto, perdeu tudo por causa da droga. E perdeu a vida também. Está me entendendo, igreja? Então nós temos que voltar, temos que pedir a Deus para que a união permaneça na família. Tanto que a Bíblia diz que se o marido ou a esposa tiver em desacordo, tiver ali uma discussão, um bate-boca com a esposa, se tiver um bate-boca, se tiver uma concordância, uma discordância, antes de o sol se pôr, tem que se consertar. Porque senão não adianta orar, é perda de tempo. Tem que se consertar. Engole o orgulho, vira para lá, pro lado e fala: Benzinho, me perdoa. Me perdoa, eu te machuquei, você é minha carne, me perdoa. Tem misericórdia da minha vida, me perdoa. E aí você pode orar. Senão Deus não ouve. Não adianta, Deus não ouve. Tem que haver o quê? União. Tem que haver concordância. Aí você vai, um projeto, você não está bem com a esposa, não está bem com o esposo, a família está desunida, daqui a pouco o negócio lá não dá certo. Por quê? Porque não tinha união. A esposa fala assim: eu quero um carro vermelho. Você fala: não, eu quero um preto. Decide. Tem que haver concordância. Tem que haver unidade. Isso em todo sentido. Então Deus olha aqui e vê que essa nação aqui, vê que esse povo está construindo algo. E Deus lá em cima, todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, fala assim: se eu não descer, eles vão conseguir fazer esse projeto. Diga para o irmão assim: Deus só vai impedir um projeto na tua vida que não esteja de acordo com a vontade dele. Agora, se tiver de acordo com a vontade de Deus, Ele assina embaixo. Ele dá a vitória. Lucas capítulo 11, versículo 17, nós já falamos que um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Efésios capítulo 4, versículo 3 ao 6, o apóstolo Paulo diz assim, ó. Ele diz assim, ó. Ele diz que eles deveriam se esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito, pois há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual sobre todos e por meio de todos está em todos. Deus é Senhor de todos. Deus não está dividido. Não, Deus é só meu. Não, Deus é de todos. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele morreu por quê? Por você só? Foi por você que Ele morreu? Não. Ele falou: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, só eu. Não, Ele ama toda a humanidade. O amor de Deus, Ele abrange a todos. Agora, o problema é de quem não aceitou o amor dele.
Mas o amor dele vai aonde ele quer alcançar todos. Ele ama o muçulmano, ama o judeu, ama o gentil, ele ama todos. O amor dele foi para todos, não tem acepção de pessoas. Só que aí ele deixa cada um aceitar o amor dele ou não. Mas é para todos. Você pode se sentir muito especial, Deus me ama, te ama mesmo, mas ele ama você e ama todo mundo. O amor dele é para todo mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entrou alguém ali agora, ouviu a palavra. Pode ser a pior pessoa. Pode ser a pior pessoa. Pode ser a pessoa mais ruim que você conheça. Aceitou Jesus, ouviu a palavra, pediu perdão, se humilhou diante de Deus, reconheceu ele, o amor de Deus alcança ele, ele é perdoado em nome de Jesus. E problema de quem falar. Problema de quem falar. Nós fomos no presídio agora, mais de 20 detentos aceitou Jesus. Aceitou o Senhor lá dentro. E aí eu fiz uma oração e falei o seguinte: olha, vocês podem dever ainda para a sociedade, mas diante de Deus vocês estão zerados. Vocês não devem nada para Deus. Se vocês se arrependeram, pediram perdão verdadeiramente, Deus zerou com vocês. Agora, com a sociedade vocês devem ainda. Mas diante de Deus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito Santo de Deus. Zerou. Amém? Zerou. Filipenses capítulo 2, versículo 2. O apóstolo Paulo, ele, em sua carta endereçada aos Filipenses, ele diz assim, ó: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo sentimento. A exortação é para que a igreja pense do mesmo jeito. Pense a mesma coisa. Tenham o mesmo ânimo e sintam a mesma coisa. União. Uma igreja assim, meu irmão, ela é imbatível. Alguém vem falar mal do pastor? Sai de perto. Alguém vem falar mal do grupo de louvor? Sai de perto. Alguém vem falar mal da pastora? Sai de perto. Alguém vai falar mal do evangelista? Sai de perto. Vamos manter a união. Vamos manter a concordância. Vamos manter o projeto de Deus. Vamos pensar toda a mesma coisa. Ah, eu acho, não interessa. Eu creio na Bíblia. Eu acho que fulano acha, é achismo. Tem certeza? Não tem? Então fecha a boca, não fala nada. Está me entendendo? Ainda mais contra homens de Deus. A Bíblia diz que tem que ter 2 ou 3 testemunhas para falar alguma coisa acerca de um obreiro da casa do Senhor. E a gente, eu acho que fulano não acha nada. Vai orar, vai buscar, vai pedir misericórdia a Deus, vai se consagrar. Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 10. O apóstolo Paulo diz assim, ó: rogo os irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isso é igreja. A igreja, ela estava tendo um problema. Ela estava se dividindo. Cada um estava pensando uma coisa. Cada um já estava começando a achar, ter alguns achismo. Sabe? Ah, podia fazer desse jeito. Podia fazer dessa forma. Ah, podia fazer dessa maneira. E aí o apóstolo Paulo vai e dá uma exortação. E ele diz aqui, ó: rogo os irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Diga para o teu irmão assim: pegou? Quem joga futebol aqui? Quem joga futebol? Joga mesmo, joga bem futebol? Joga mesmo? É bom de bola? Quem é a fominha aqui? Quem é a fominha? Quem é a fominha? Fominha de bola. Não toca para ninguém.
Você pode até jogar muito bem, meu irmão. Você pode até jogar muito bem, mas se você é um fominho, não toca para ninguém, vão tirar você do time. Uma jogada bonita é quando todo mundo toca um pro outro. Uma jogada ensaiada, não é? Uma jogada ensaiada. Por mais que você esteja na cara do gol ali, ó, na cara do gol, você vai lá e toca pro cara, o cara vai lá e faz o gol. 11 jogando. Mas todos eles tiveram uma participação. Assim também é a igreja. Você está orando por mim, eu estou pregando, o irmão está louvando, você está intercedendo, o demônio é expulso, você está orando. Todos nós estamos no mesmo objetivo. O único objetivo de quê? Algumas igrejas aí, o objetivo dela é que todo mundo dê glória. Isso é fácil. É só você mandar você dar glória. Mas o objetivo é o quê? Que você alcance o ápice da glória de Deus. Você vai glorificar, amém? De todo o teu coração, de toda a tua força. Você vai glorificar de dentro para fora. Você vai sentir a presença do Senhor. Amém? Então é isso. Mas todos estão no mesmo propósito. Todos estão no mesmo objetivo. Pensando na mesma coisa. Pensando no mesmo ideal, né? Todo mundo no mesmo propósito. Todo mundo no mesmo propósito. Todo mundo no mesmo pensamento. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Deus vai abençoar. Deus vai dar vitória. Deus vai agir. Deus vai manifestar a glória dele. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Aí o negócio funciona. Porque estão todos no mesmo espírito. A igreja primitiva, embora seja uma igreja que todos nós queremos que a igreja a nossa de hoje fosse, também tinha problema. Tinha problema. Mas a unidade da igreja estava estabelecida. Tinha problema? Tinha, mas se resolvia. A unidade estava plena. Todos estavam no mesmo pensamento. Quando o inimigo ia falar alguma coisa, estava bloqueado. Já viu quando alguém vai falar mal de, você, de alguém? Eu, pelo menos, eu acho assim. Alguém vai falar mal, até de pastores aí, de vez em quando alguém vai falar mal para mim, aí eu fico em silêncio. A pessoa fica querendo colher da minha boca, fica querendo colher de mim, eu fico em silêncio. Aí a pessoa viu que eu não dei bola, que eu não dei atenção, aí para. Mas se eu der atenção, mas é mesmo, rapaz? Aí pronto, já deu. Então você tem que se pôr no teu lugar. Você tem que se pôr no teu lugar. Eu não tenho um problema de você pegar e fazer churrasco, fazer macarronada, fazer o que você quiser. Só não faça para falar mal da igreja. Eu já tive muito isso aqui na igreja. Graças a Deus o diabo foi derrotado em nome de Jesus. Mas ninguém podia marcar nenhuma reunião que era problema. Eu ficava preocupado. Vai ter um churrasco na casa de fulano e fulano da igreja. Eu falei, meu Deus do céu, não faz isso comigo não, papai. No outro dia eu sabia que ia ter pancada, ia ter problema. Porque era só um pretexto de ter uma boa carne, para depois ir lá e falar mal. Não, mas o que você acha, né, da igreja de Deus é fiel? Calma aí, meu irmão. O que você acha do ministério de louvor? Tá? E os bobão caía de bandeja. Quando pensar que não, estava todo mundo pendurado. Porque faltou o quê? Vigilância. Aí quando falava assim, vamos fazer um churrasco, Jesus, meu Deus do céu, vai na frente. Toma conta. Não, quero marcar uma janta lá em casa. Complicou. Nada contra. Mas se alguém te chamar para fazer qualquer coisa dessa e começar a falar mal da igreja, do pastor, levanta e vai embora, deixa a carne queimando lá, se vira. Meu. Tá me entendendo? Se for para falar mal do ministério, de obreiro, da igreja, deixa comer a carne sozinho. Mas não faça parte disso. Agora, se for fazer um churrasco para orar, vamos consagrar, vamos aqui ler a Bíblia, vamos aqui. Aí sim, meu irmão, aí você pode ir à vontade, ainda leva mais uma carne ainda, porque o negócio vai ser bom. Agora, se não for para isso, sai fora de lá.
Corre! Porque Deus não está nesse negócio. Eu sei o que eu estou falando. A gente prega por aí. Aqui não tem isso não, graças a Deus. Será que não, né? Mas a gente vê por aí algumas igrejas que vai levar o coral. Vai cantar o coral fulano de tal. Aí a igreja leva uma caravana. Aí o coral da igreja vai cantar, irmão Sebastião. E aí quando aquele coral está cantando, oh, glória, aleluia, glória a Deus, é fogo puro, Deus manifestou agora. Aí daqui a pouco vem o outro coral cantar. E aquele povo do outro coral não glorifica não, é monopólio. Monopólio, glorifica não. Só glorifica quando for o nosso. É um monopólio, faz um monopólio. Entendeu? Faz um monopólio. Aí daqui a pouco vai o outro também. Aí aquela igreja que estava calada, observando os outros, falando o erro, né? Olhando o erro. Ih, irmão, desafinou. Quando o coral daquela igreja ia cantar, o fogo pegava de novo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Meu Deus, eu ficava só observando. E eu ia pregar. Já viu, né? Quando eu ia pregar, me dava uma mensagem quase 10 horas já. Levantava aquele grupo, fulano de tal, e ia embora. Daqui a pouco levantava o outro e ia embora. Daqui a pouco... Na hora da palavra, todo mundo ia embora. Fogo estranho, meu irmão. Fogo estranho. Olha, eu não sei não, mas eu quero que todos os instrumentistas da igreja, todos eles, quando acabar de cantar, pegam uma Bíblia e botam no colo. A gente estava tendo uma reunião agora, é isso. Maioria dos levitas toca bateria, que canta, que... Bíblia não existe. Ah, pastor, mas tem ali o data show. Coloca uma Bíblia no colo. Venha com a Bíblia. Venha com a Bíblia. Para que você possa examinar o que está sendo pregado. Você não está comendo qualquer coisa. Não tem Bíblia não, pastor. Conversa comigo no final do culto. A gente conversa, né? Tem uma Bíblia excelente para você. Amém? Não vai faltar a Bíblia não. Você sabe por que a igreja primitiva ela venceu? Ela enfrentou perseguição. Os primeiros cristãos foram açoitados, decapitados, cerrados ao meio, aprisionados, oprimidos, crucificados, mas devido ao fato da igreja estar em unidade, em meio à adversidade, conseguiu superar todos os obstáculos com unidade nas adversidades. A força, o vigor, o poder de Deus se manifestava cada vez mais. Parece que quanto maior a perseguição, a opressão, mais a igreja se fortalecia e mais unida tornava. Ou seja, um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. A igreja ela pode passar por todo tipo de problema, mas se estiver unida, ela permanece. Uma família pode passar por todo tipo de problema. Se ela estiver unida, aquele problema passa. E ela vence em nome de Jesus. Para encerrar, Atos capítulo 4. Já estou encerrando. Atos capítulo 4. Já estou encerrando. A partir do verso... A partir do verso 24. Atos capítulo 4, versículo 24. Atos capítulo 4, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo eles isto, unânime levantaram a voz. Fizeram o quê? O quê? Unânime. Unidade. E disseram, Senhor, Tu os fizeste os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs. Levanta-se o rei da terra, os príncipes se ajuntam uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado, que havia de fazer. Agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças, concede-nos a teus servos, que fale com toda ousadia a tua palavra,
E enquanto estende a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Você sabe qual foi o segredo aqui? Uma oração unida. Uma oração em concordância. Uma oração no mesmo propósito. Já orou assim, meu irmão? Tem gente que não concorda nem com ele mesmo, quando está orando. Ele não consegue concordar nem com ele mesmo quando está orando, quanto mais com os outros. A palavra do Senhor diz que quando a igreja acabou de orar, Pedro havia sido preso, tomou uns açoites, umas varadas, veio todo machucado, e quando ele chegou, encontrou unida a igreja orando. A igreja podia estar questionando por que Pedro foi preso. Deus permitiu Pedro ser preso. Pedro apontou alguma coisa aí. Por que Pedro levou umas varadas? Por que Deus permitiu que Pedro sofresse assim? Eu acho que Pedro estava em pecado. Eu acho que Pedro estava fora da posição de Deus. Era ou não era? Mas a palavra do Senhor diz que quando Pedro chega lá na igreja, a igreja está unida orando, pedindo a Deus pela vida dele e pedindo para que Deus se manifeste de maneira poderosa naquela igreja. E a Bíblia diz que o lugar em que eles estavam tremeu. Já orou assim? Já orou? Já orou para alguma coisa sua? Pastor, eu já orei, mas é tremendo. Eu orei. Eu entendo o seguinte, eu não sei, mas diz a Bíblia que a igreja, o templo tremeu. A glória foi tanta que o templo tremeu. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios da presença de Deus. Isso foi uma oração forte. Toda vez que o Espírito Santo desce, que ele vem numa igreja, ele vê o coração da igreja. Ele vê o coração do povo. Você tem unidade. Você tem propósito. Você está falando a mesma coisa. Você tem o mesmo pensamento. Você está com o mesmo objetivo. Aí a glória desce. Aí o fogo desce. Do jeito que o Espírito Santo desceu através do Pai, Filho e Espírito Santo lá na torre de Babel e confundiu a língua e derrubou aquela torre e impediu aquele projeto, agora o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2, onde tem uma igreja com mais de 500 crentes reunidos, buscando a presença de Deus, e quando o mesmo vento sopra lá, todos é batizados, falam em língua estranha e começam a pregar a palavra de Deus com uma ousadia, com intrepidez. Agora a igreja está debaixo de perseguição. A igreja está debaixo de luta, de batalha, de perseguição. A igreja está sofrendo por amor ao Evangelho. Mas a igreja permanece unida. A igreja está com propósito. Meu irmão, a tua família pode passar o que for, mas permaneça unida. A prova de um casamento é quando o problema financeiro vem. É quando um dos cônjuges fica doente. Então um vai cuidar do outro. Fica de falar assim? Até que a morte os separe. É a prova dos 9. Agora, recém-casado, é beijinho pra lá, beijinho pra cá, é maravilha. Lua de mel, ô glória, maravilha. Mas aí daqui um pouco o marido dá uma dor de cabeça, quase que morre. A esposa cuida dele, fica preocupada. Meu Deus, meu esposo e tal, não sei o quê. Cuida dele, tem que botar comida na boca dele. Tem umas que nem liga. Mas isso é o casamento. Isso é a união. Eu achei bonito uma irmã falar na igreja aqui, que ela estava cuidando de uma pessoa que cuidou dela. A pessoa cuidou dela, estava complicada, e a pessoa cuidou, e agora chegou a vez dela cuidar. É assim. A tua mãe cuida de você hoje. Amanhã tu cuida da tua mãe. A tua mãe muitas das vezes deu comida na tua boca. Mas pode chegar uma época em que você vai dar comida na boca da tua mãe. Eu não, pastor, vou botar num asilo. Aí depois você se vê com Deus. Tua mãe não botou você num asilo? Depois você se vê com Deus. Cuida dela. Cuida dela. Quero convidar a igreja a ficar de pé. A orar ao Senhor. Você vai segurar na mão do teu irmão. Você vai segurar na mão do teu irmão.
E você vai orar junto com ele agora. Uma oração em concordância. Você vai estar concordando. O propósito dessa oração é um propósito familiar. Amém, igreja? Então você não vai orar para Deus enriquecer você, não. O propósito da oração é a oração familiar. É para que Deus abençoe casamento, para que Deus abençoe o filho, para que Deus abençoe a família, para que Deus abençoe... Amém? É nesse propósito. Você não vai orar para Deus enriquecer você, você não vai orar para Deus abrir porta, não. Você vai orar num só propósito. E Deus vai atender tua oração. Você crê nisso? Você crê? Você crê nisso? Você crê? Você vai fechar o olho e você vai orar agora. Você vai orar. A igreja unida em oração pode muito seus efeitos. Comece a orar pelo teu irmão do lado aí. Comece a orar pelo teu irmão do lado aí. Comece a orar por ele. A igreja está em oração. Você sabe por que você começa a ficar tonto, cambaleando? Sabe por quê? Sabe por quê? É o poder de Deus. Dá a entender naquela época que quem estava cambaleando eram os crentes, não era o templo. Está tudo rodando. Não é que está tudo rodando. É você que está cambaleado pela presença de Deus. É você que está embriagado pelo poder de Deus. Comece a falar com Deus agora. Comece a orar ao Senhor. Comece a pedir pelas famílias da terra. Deus vai unir a tua família, meu irmão. Satanás será derrotado. Satanás será derrotado no meio da tua família. Satanás baterá em retirada no meio da tua família. Comece a orar, comece a orar. Ore pela família. Ore pela tua casa. Louvado seja Deus. Pastora, pode louvar o hino. Pode louvar, pastora. Enquanto a pastora louva o Senhor, você ora. Enquanto a pastora louva, você ora ao Senhor. Faça uma oração incessante, uma oração de fé, lá das entranhas, uma oração de concordância, uma oração da alma. Aquela oração com vontade. Não é aquela oração preguiçosa, não. Ore como se estivesse orando por você. Foi o que a igreja primitiva fez. A igreja primitiva orou. E havia, aleluia, som. Eles colocaram o coração na oração. Aleluia. Quem acredita em oração aqui, meu irmão? Quem acredita? Quem crê que Deus ainda ouve oração? Quem crê? Labanacalabá. Braços do Pai eu vou repousar e crer nas promessas de Deus para mim. De coração eu irei plantar sementes da fé. E o meu louvor será como adubo, fará com que os frutos comecem a crescer. E as minhas lágrimas serão para regar sementes da fé. Se tentaram apagar tudo aquilo que Deus prometeu, se feridas se formaram sobre ti, saiba que Deus de ti não se esqueceu. Ele atende o teu pedido. Você plantou e um novo tempo pra ti chegou.
aquilo que Deus prometeu. Se feridas se formaram sobre ti, saiba que Deus de ti não se esqueceu. Ele atende ao seu pedido. Você plantou e um novo tempo pra ti chegou. Você plantou e um novo tempo pra ti chegou. Pode adorar e exaltar ao Rei dos Reis, porque hoje Ele traz pra você. Traz a cura, traz avivamento, traz solução. Tudo que pediu e esperou, receba agora em tuas mãos. Pode escolher os frutos da fé que agora brotarão. Pode escolher os frutos da fé que agora brotarão. Pode adorar e exaltar ao Rei dos Reis, o que hoje Ele traz pra você. Traz a cura, traz avivamento, traz solução. Tudo que pediu e esperou, receba agora em tuas mãos. Pode escolher os frutos da fé que agora brotarão. Pode escolher os frutos da fé que agora brotarão. Aleluia. A igreja que ora é uma igreja forte. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Você crê, meu irmão, nessa oração? Você crê que Deus ouviu tua oração? Eu creio que Ele ouviu, sabe por quê? Acredite você ou não, mas eu vi aqui fumaça de escombros. Sabe o que é isso? Escombros, tijolos, paredes na igreja. Eu perguntava, Senhor, o que é isso? Eu derrubei muros que estavam em famílias aqui. Muros que estavam na casa de pessoas, Deus quebrou, jogou por terra, foi destruído, foi desmoronado pelo poder da tua oração. Eu confesso, irmão, que eu cheguei a fechar o olho, porque é uma visão muito nítida. Escombros, fumaça. Eu abri o olho de novo enquanto vocês oravam, enquanto a pastora louvava o Senhor. Aqueles escombros iam aumentando e Deus me fez contemplar uma casa sem teto, aonde tinha vários muros, e esses muros eram derrubados conforme você orava. Famílias divididas debaixo do mesmo teto. Não, minha mãe é minha inimiga, meu irmão é meu inimigo, meu pai... Não, acabou isso. Deus jogou por terra em nome de Jesus. E segura aí, Deus falava comigo que famílias aqui serão abençoadas de uma maneira tão poderosa que só não vai acontecer se o próprio Deus impedir. Não tem diabo, não tem ser humano na terra que impeça o que Deus vai fazer na tua família. Você crê nisso? Só se o próprio Deus intervir. Operando Deus,
E Ele não vai impedir porque é projeto dele. Se prepara. É algo grande. É algo maravilhoso que Deus vai fazer. Se você crê nisso, aplauda Ele. Toma posse. Pastor, na minha casa não tem mesa. Compra uma mesa. Compra uma mesa e bota lá e reúne a família lá, ó, na hora do almoço. Desliga o celular, desliga tudo e vamos botar os assuntos em dia. Vamos voltar a fazer aquele almoço, ó. Hora do almoço é sagrado. Desliga tudo. Vamos comer, se alimentar, demorar no almoço, demorar no café e vamos conversar. Como é que foi o seu dia? Como é que foi a sua tarde? Como é que foi o seu trabalho? Depois você me conta o que Deus vai fazer. Amém? Glória a Deus. Irmãos, terça-feira, já falei aqui, né? Encerramento da nossa campanha, a unção que esperava o jugo. Agora eu quero falar outra coisa para você.